Olá, queridos, graça e paz a todos vocês. Dando início em mais uma pré-aula para a Escola Bíblica Dominical. Essa lição, essa revista é do segundo trimestre, nós estamos em 2023. O título dessa lição, dessa revista é Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com exemplo da Palavra de Deus. E agora nós alcançamos também a lição de número 6. Essa lição de número 6 vai ser aplicada no dia 7 de maio de 2023. O título dessa lição, Pais zelosos e filhos rebeldes. E o texto dessa lição se encontra em Colossenses, capítulo 3, versículo 20. Vós, filhos, obedeceis em tudo vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Na verdade prática, diz o comentarista, o modo de criar e educar tem impacto no comportamento de nossos filhos no mundo, mas não anula a responsabilidade individual das escolhas deles. Não vai anular as escolhas deles. Olha só, queridos, então, aqui, leitura diária, todo dia, você tem aqui uma lição de acordo com o tema da própria revista. Olha só, queridos, então, os versículos-chave para a leitura bíblica em classe também se encontra em Juízes, capítulo 13, versículo de 1 a 7, versículo 24, também em Juízes 14, versículo de 1 a 4. Nós não vamos ler para que o vídeo não fique muito longo, mas que você esteja lendo na sala de aula com seus alunos, que o Senhor Deus venha te abençoar, te dando graça, força, sabedoria e entendimento em nome de Jesus. Queridos, desde já eu quero pedir para você interagir com a gente aqui, meu irmão. Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no nosso canal, também compartilha nossos vídeos. É uma grande satisfação poder estar respondendo aqui a mensagem do meu irmão. Nós estamos chegando já a 20 mil inscritos aqui no nosso canal de alfabetização bíblica online. Tudo isso, em primeiro lugar, agradecendo a Deus e a você que tem nos ajudado de qualquer forma. Queridos, nós estamos agora com uma forma diferente. Como assim? Eu vou lendo a revista aqui toda para você. E aqui também você vai acompanhando na lição, porque muitas das vezes a revista não chegou ainda para você, talvez você não tenha o tempo de estar lendo a revista. Então, aonde você estiver, se você estiver aí em uma reunião, se você estiver dentro do ônibus, se você estiver no avião, se você estiver no navio, se você estiver na sua casa, aonde você estiver e você não puder estar assistindo o vídeo, pois então coloca o fone no ouvido, porque eu vou estar lendo toda a revista e você vai ficar por dentro de toda a lição da semana. Olha só, aqui na introdução diz o comentarista: nessa lição vamos estudar a criação de Sansão, a fim de extrair importantes lições sobre a educação dos filhos. Embora vivesse num período de desvio espiritual coletivo e de décadas de jugo, Manoá, sua esposa, seguiram as orientações do anjo do Senhor com zelo e temor. Veja só, queridos, aqui a palavra-chave dessa lição de número 6 é instrução. Nós vamos ver a instrução para criar os filhos de acordo com a palavra de Deus. Aqui na introdução diz o comentarista: a história da família de Sansão se dá num contexto de pressão social, escassez e sofrimento impostos pelos os filisteus sobre os israelitas por volta do século 21 a.C., querido. Veja só, o filho de Manoá nasceu por um desígnio de Deus no tempo do juiz, sendo o 12º e último juiz em Israel. Veja só, apesar dele ter nascido para cumprir um desígnio divino na defesa de Israel, tinha um temperamento irascível e rebelde. Veja só, e é possível contrastar isso ao longo de sua vida pessoal, de acordo com a Bíblia. Na presente lição, veremos que os pais de Sansão foram zelosos em sua educação, mas seu filho tornou-se rebelde. Está falando aqui de Sansão. No primeiro tópico, os pais de Sansão. O primeiro subtópico, uma situação espiritualmente deplorável, queridos. Veja só, o capítulo 13 de Juízes mostra
que os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Por isso, Deus entregou Israel na mão dos filisteus por 40 anos, queridos. Juízes 13, e era um contexto em que o povo vivia na prática do pecado, onde poucas famílias temiam a Deus e procuravam guardar seus mandamentos. Entretanto, havia um casal fiel ao Eterno que recebeu uma visita do anjo do Senhor. Segundo subtópico, a mulher agraciada. Veja só, o casal era formado por um homem chamado Manoá, da tribo de Dan, e sua esposa, que era estéril, que ele não dava filho. Juízes 13, versículo 12. E foi para essa mulher que o anjo do Senhor apareceu, dizendo: eis que agora é estéril e nunca tem concebido, porém conceberás e terá um filho. Olha só, Juízes 13, versículo 3. Dessa forma, a mulher de Manoá surge no cenário do livro de Juízes, escolhida pelo Senhor para ser mãe do remidor de Israel. Sua história é semelhante à de Sara, Rebeca e Ana, que tiveram a esterilidade revestida para gerar vidas que desempenharia uma função importante para a glória de Deus. Sobre uma fé inabalável, a mulher de Manoá, devido ao favor gracioso de Deus, geraria um filho que libertaria o povo judeu do jugo dos filisteus. Terceiro subtópico, recebendo orientações divinas. O anjo do Senhor deu orientação bem precisa a respeito da criança que iria nascer. Isso porque Sansão seria nazireu desde o ventre materno. Juízes 13, versículo 5. Ou seja, ele seria um homem separado e consagrado para cumprir um desígnio de Deus. Número 6, do versículo 13 ao versículo 21. Cabia aos seus pais ensiná-lo, orientá-lo quanto aos requisitos do nazireado. Sansão não poderia beber vinho ou qualquer outra bebida considerada forte. Não poderia comer coisas consideradas imundas. Juízes 13, versículo 4. Não poderia ter os cabelos cortados. E, finalmente, não poderia tocar em cadáver ou qualquer outra coisa que representasse uma quebra do voto de Nazireu. Aqui, o resumo do tópico 1, querido. O Senhor escolheu Manoá e sua esposa para serem pais do remidor de Israel. Falando aqui de Sansão. Segundo tópico, o nascimento de Sansão e sua formação. Primeiro subtópico, o nascimento e desenvolvimento de Sansão. Conforme a promessa, Sansão nasceu de uma mulher estéril. Ele cresceu debaixo da bênção do Senhor. Juízes, capítulo 13, versículo 24. Tanto era assim que o Espírito Santo dirigia para o campo de Dan. Juízes 13, 25. Não havia dúvida de que a vida de Sansão estava sob a vontade soberana de Deus. Ela foi proveniente de um grande milagre executado pelo Altíssimo na vida de sua mãe. Essa vida de Sansão. Segundo subtópico, a família de Sansão. O menino Sansão, no plano terreno, estava sob a responsabilidade de seus pais. Embora o texto bíblico não traga muitos detalhes do relacionamento dos pais de Sansão, podemos inferir que Manoá, sua esposa, tinham uma vida conjugal de confiança e profunda piedade. A esposa de Manoá compartilhou diretamente com ele a respeito do anjo. Nós vemos o ponto A, o ponto B. Manoá orou intensamente pedindo orientação de como criar a criança. C. Os dois estavam juntos e contemplaram
a visão do anjo subindo em meio às chamas do altar. Juízes 13, versículo 6, versículo 8, versículo 9, versículo 11 e versículo 20. Nesse aspecto, podemos perceber que o relacionamento entre o esposo e a esposa tem impacto direto na formação dos filhos. Certamente, Sansão cresceu em um lar cuja relação baseava-se em amor, comunhão e piedade a Deus. Terceiro subtópico, a formação de Sansão. Pela citação da trajetória de fé de seus pais, podemos inferir que Manoá e sua esposa criaram Sansão de acordo com as orientações recebidas pelo anjo do Senhor. Na vida adulta, podemos ver que Sansão observava o protocolo do nazireado, número 6, versículo de 1 a 7, vindo a violá-lo progressivamente mais tarde, mas seus pais fizeram a parte deles, educando-o segundo a orientação divina recebida. Além disso, eles cumpriam os papéis esperados de pais para aquele contexto. Infelizmente, veremos que Sansão teve fraqueza de caráter e não honrou o voto de Nazireu para com o Senhor, o que mostra que há pais zelosos que ensinam seus filhos no caminho em que devem andar, mas, infelizmente, algumas vezes os filhos escolhem o caminho oposto. Por isso, a partir de uma certa idade, a responsabilidade diante de Deus é individual. Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, Romanos 2, 6. Outro sim, por exemplo, Caim e Abel tiveram a mesma formação, mas comportamento completamente distintos. Gênesis 4, versículo de 1 a 5. Está vendo aqui o resumo do tópico 2. Os pais de Sansão foram fiéis às orientações do Senhor sobre a criação e nazireado do filho. Nós vemos aqui então o capítulo 3, a fraqueza de caráter de Sansão. Primeiro subtópico, Sansão subestimou o poder do inimigo. Veja só, Sansão sabia da unção que estava sobre a sua vida para vencer seus inimigos. Certa feita, ele foi cercado por mais de 1000 soldados filisteus, armados, mas Sansão os matou com uma queixada de jumento. Juízes, capítulo 15, versículo 15 e versículo 16. Entre muitas proezas, ele encontrou um leão nas vinhas de Timna, o qual rasgou como quem rasga um cabrito, porque o Espírito do Senhor veio sobre o juízo de Israel para matar esse filho de leão. Juízes, capítulo 14, versículo 5 e versículo 6. Assim, Sansão foi acostumando-se com a vitória sobre os inimigos, até que mais tarde ele seria vítima dessa subestimação. Juízes, capítulo 16, versículo 18 ao 22. Não por acaso o apóstolo Pedro alerta a igreja a respeito das artimanhas do diabo. Sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5, 8. Infelizmente, muitos filhos subestimam as circunstâncias que rondam suas vidas e ignoram a experiência dos pais. Segundo subtópico, a presunção de Sansão. Visto que o Espírito do Senhor o capacitou a realizar grandes proezas que o homem comum não realizaria, Sansão não percebeu que tinha um terrível inimigo, o seu próprio ego. Este o levou a subestimar a presença de Deus em sua vida. Sua força vinha de Deus, mas ele agia como se viesse dele mesmo, e por causa disso passou a anular a glória de Deus. Sua atitude rebelde e presunçosa o levou a não dar o primeiro lugar
para o Senhor, passando a buscar o prazer, a ociosidade e a luxúria. Juízes capítulo 14, versículo 1, Juízes capítulo 16, versículo 1. E é muito triste quando os filhos não conseguem mais ver a benevolência do Senhor. Todavia, os pais devem continuar fiéis a Ele, sendo como faróis que encorajam os filhos rebeldes a se reconciliarem com Deus. Lucas capítulo 15, de 11 a 32. Terceiro subtópico, manipulando o poder de Deus e brincando com o pecado. Em Juízes 16 a 18, a Bíblia descreve como Sansão tratava as coisas espirituais. Ele encontrou num terreno perigoso, brincando com a coisa santa. Ele obteve uma ideia falsa do poder de Deus. Iludido, pensava que poderia viver de qualquer maneira, pois estava certo de que o poder divino não lhe faltaria. Geralmente, quem brinca com as coisas espirituais também passa a brincar com o pecado. Juízes 16, versículo 1. Ele afrontou os conselhos de seus pais para se envolver com uma mulher estrangeira. Juízes 16, versículo 4. Deixou-se dominar pelas paixões carnais e passageira. Infelizmente, alguns filhos de nossos arrais passam a fazer as mesmas escolhas de Sansão. Nesse caso, os pais devem fazer o que se espera que eles façam: educar os filhos no caminho do Senhor. Provérbio 22, versículo 6. Entretanto, saiba que as escolhas de seus filhos serão de inteira responsabilidade deles, quer para justificá-los, quer para condená-los. Eclesiastes 11, versículo 9. Síntese e resumo do tópico 3. As más escolhas de Sansão revelaram mais do seu caráter do que da sua criação. Veja só, querido, na conclusão, diz o comentarista, a presente lição não teve o objetivo de explorar toda a história de Sansão, mas de enfatizar a sua chamada divina, sua formação e o desvio de caráter. Vimos que muitas das vezes os pais são zelosos em criar seus filhos no caminho do Senhor, mas infelizmente, quando algum deles atinge certa idade, passam a ser rebeldes contra o Senhor e os seus próprios pais. Nosso propósito é que os pais continuem a ser faróis, como luzeiros que revelam aos filhos rebeldes o quanto equivocado espiritualmente eles estão, orando sempre para que eles voltem ao caminho de justiça do Deus Altíssimo. Queridos, então, finalizando aqui a lição de número 6, já quero pedir para você, deixe seu comentário, compartilhe nosso vídeo, essa lição está maravilhosa, falando sempre sobre a família. Quero despedir de vocês como Moisés despediu o povo no deserto. Que o Senhor Deus te abençoe de guarda, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto e misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Paz, queridos.